mostrar o que está acontecendo aí. Eu vejo uma extrema defensiva dessa turma da extrema-direita. Bolsonaro está inelegível, vai vir muita coisa contra ele, Dallagnol caçado, e todo mundo sabe que com o Moro a situação do mandato dele está muito complicada, né? Lindbergh, eu queria iniciar contigo falando sobre a última operação da Polícia Federal, o caso Marielle Franco. Tô vendo aqui críticas, agora vi um jornalista chamado, da Band, o cara é o Oineg, né, Eduardo Oineg, salvo engano, da Bandeirantes, criticando a delação premiada do Elcio Queiroz. Foi através dessa delação que nós chegamos a mais um envolvido, o cara lá do Corpo de Bombeiros, sargento, Maxwell, o conhecidíssimo Suel do Corpo de Bombeiros. Eu vi lá BMW, o cara lá riquíssimo, né? Como é que você avalia essa operação da Polícia Federal e essas críticas que o Ministério da Justiça tem recebido? Olha, na verdade, o Flávio Dino e o presidente Lula, quando tomaram posse, os dois falaram dessa questão do caso de Marielle. Na verdade, a partir do governo do Bolsonaro ali, eles seguraram aquela investigação. Tem muita coisa aí que vai surgir. A ligação daquela família Bolsonaro com a milícia é muito estreita, João. Você veja, esse que foi o autor do Rony Lessa, ele foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro. Tem aquelas coincidências, os telefonemas entre a casa de Jair Bolsonaro e a casa do Rony Lessa. O caso do porteiro, né? O caso do porteiro, tem os fuzis que foram apreendidos lá. Olha, eu sinceramente, eu não quero aqui fazer pré-julgamento, mas eu acho que isso aí, de alguma forma, pode atingir a família Bolsonaro. E como é que você avalia as críticas do Moro, do Dallagnol, contra essa operação da Polícia Federal e essa delação do Elcio Queiroz? Por que tanto desespero por conta dessa operação? Pois é, eles sabem que ali é um fio desencapado, entendeu? Aquela turma ali, a relação daquela milícia, porque é milícia, é um setor corrupto da polícia, é crime organizado, e eles sempre tiveram ligação com a família Bolsonaro. A família Bolsonaro sempre defendeu esse pessoal. Então tem coisas estranhas. Eu acho que uma investigação séria como essa... E aí o problema é que quando começa a falar foi quebrado a Mônica Benício, ela deu uma declaração, foi quebrado o pacto de silêncio desses assassinos da Marielle. Mônica Benício é a viúva da Marielle, a viúva né? da Marielle. Para esclarecer ao telespectador. Foi vereadora comigo lá no Rio de Janeiro. Então eu acho que a tendência... Quando eu vejo essa turma bolsonarista lá no parlamento, começo do ano, em janeiro, eles estavam todos ouriçados. Agora eles estão ali como se estivessem deprimidos. Eles praticamente não falam. Porque é inelegibilidade, mas é mais. É o caso Marielle, que pode chegar no Bolsonaro ou num dos filhos do Bolsonaro. Tem muita gente que especula envolvimento de um filho do Bolsonaro, a gente tem que esperar. Teve aquela mensagem do Ailton Barros que ele falou que sabia quem mandou para o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, olha, eu sei quem mandou matar a vereadora Marielle e seria um ex-deputado, e até hoje ninguém sabe quem seria quem é esse ex-deputado, no qual o Ailton Barros, que é o 01 ou 02 do Bolsonaro no Rio de Janeiro, se referia, não é isso, Lindbergh? Olha, você fala do Ailton Barros e fala do diálogo com o tenente-coronel Mauro Cid. Eu acho que é aí que o Bolsonaro... o maior nervosismo do Bolsonaro. Porque, veja bem, o tenente-coronel Mauro Cid, além de aparecer ali as mensagens sobre a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, e para mim vai aparecer claramente que o autor intelectual foi Bolsonaro. Sabe que o deputado Rogério Corrêa, quando eu falo disso, eu digo que o autor intelectual foi o Bolsonaro, eles não falam autor intelectual, não. Fala mandante. Porque... Rogério Corrêa, deputado federal lá de Minas. Lá de Minas. Mas veja bem, eu acho que tem coisas que preocupam eles ligadas à corrupção. Tem o assassinato da Marielle, que preocupa essa turma, mas tem muita coisa ligado à corrupção. Vocês vejam o seguinte, o tenente-coronel Mauro Cid era uma espécie de operador, o homem da mala, que pagava as contas. Quando quebraram o sigilo telemático do tenente-coronel Mauro Cid, pegaram as mensagens de WhatsApp, você via, na verdade, a comprovação de que ele era o cara que fazia a operação, pagava as contas da Michelle Bolsonaro, né, que usava um cartão de crédito de uma amiga dela, que era funcionária do Senado. Então, tudo isso tem uma investigação já bem avançada, que eu acho que vai complicar muito a família Bolsonaro. Você acha que Bolsonaro vai ser preso depois dessas investigações? Você acredita que Bolsonaro vai pra jaula, como muita gente comenta na internet? Eu acredito. Eu acho que Bolsonaro vai ser preso. Vai ficar claro... Demora, Lindbergh, para isso ocorrer? Eu acho que é o seguinte, a investigação do Alexandre de Moraes é demolidora. Porque ele começou lá atrás, naquele inquérito das milícias digitais. Quando ele quebra o sigilo de todo mundo, olha, ele tem tudo nas mãos. Então vai ficar comprovado para mim
a participação, a organização naquela tentativa de golpe de 8 de janeiro do Bolsonaro. Isso aí, e o celular do tenente-coronel Mauro Cid é muito importante. E vai ficar provado esse esquema de corrupção. Aquela história da rachadinha que eles faziam no passado, eles levaram para o Palácio do Planalto. Tem uma matéria de um jornalista chamado Rodrigo Rangel, do Metrópolis, que descreve detalhadamente. Eles faziam rachadinha do cartão corporativo da Presidência da República e pagavam as contas dos familiares do Bolsonaro. Mas mais, tinha dinheiro de corrupção. Uma empresa que trabalhava com a Codevasf colocou dinheiro na conta de um auxiliar do tenente-coronel Mauro Cid. E esse dinheiro que foi utilizado para pagar as contas pessoais da Michele Bolsonaro. Então, entenda, é muita coisa que vai surgir daqui para frente. Então, eu acho que o destino do Bolsonaro é a prisão. Só para me tirar uma dúvida, você fala nessas investigações, são aqueles 2 inquéritos que correm junto ao Supremo Tribunal Federal, essa da rachadinha federal? O que aconteceu? Quando ele fez, o Alexandre de Moraes, o inquérito das milícias digitais, foram surgindo outros inquéritos. Inquéritos filhotes desses. Por exemplo, esse da rachadinha. Isso começou a ser uma investigação. Aí, na verdade, tem uma quebra de sigilo bancário do tenente-coronel Mauro Cid, que é demolidora. Isso vai aparecer, sem sombra de dúvida, na CPMI. Eu vi o Rogério Corrêa falar que a conta corrente dele parece uma lavanderia, né? É isso. O Rogério, falei com o Rogério ontem. Ô Lindbergh, por que você ficou de fora da CPI dos atos golpistas? Eu tava assim, eu assisti os seus discursos e eu disse, Lindbergh vai realmente detonar nessa CPI dos atos golpistas, porque você sabia detalhes, inclusive aquela questão dos financiadores, você falou naquele deputado André Esteves. André Esteves André Fernandes. André Fernandes. Esse cara não podia estar na CPI. Perfeito, você disse, esse cara vai estar agora como investigado. Né? Claro. Por que você ficou de fora, Lindbergh? Aí teve todo um debate no PT, são coisas que foram superadas, né? Eu queria ter participado, agora eu acho que essa CPMI está tendo um papel, infelizmente, menor do que era. Do que ela poderia ter, né? O maior erro nosso foi ter colocado nada pessoal contra ele, mas o governo tinha maioria. Por que escolher aquele Arthur Maia? Que é o presidente da CPI. Que é o presidente, que votou no Bolsonaro. Porque o presidente é que dita o caminho. E a gente era para ter utilizado essa CPMI para ir para cima deles. Porque ali, olha, tem um bocado de deputado que financiou aqueles atos. Esse deputado André Fernandes, ele não podia estar participando. Ele convocou o ato. Ele, no dia da manifestação, da tentativa de golpe de 8 de janeiro, ele chegou a postar o armário do gabinete do ministro Alexandre de Moraes todo quebrado. Né? Quebrado. Quebrado, e fez uma... Então, um cara desse, ele tinha que participar como um investigado. Eu acho que faltou contundência a CPI ali. E faltou mais decisão nossa. Eu, com certeza, se estivesse ali, eu ia argumentar, porque tinha que ter alguém do nosso lado, um Renan Calheiros, ou uma outra pessoa, um Randolfo, na frente dessa CPI. Porque a informação que nós recebemos a priori seria, nós teremos a parte técnica, que seria Omar Aziz, Randolfo e Renan, teríamos a parte que tem força nas redes sociais, que seria você, outros deputados federais, né? A gente vê lá, por exemplo, Jandira, Rogério Corrêa, mas faltava justamente uma pessoa como você para colocar aquela CPI realmente para pegar fogo, né? Pegar fogo. Você sabe, João, que é o seguinte, eu sempre tive posição. Isso tem uma coisa que ninguém pode questionar na minha vida, é minha lealdade ao presidente Lula, ao nosso projeto. Eu tive sempre nos momentos mais difíceis, aquele golpe contra Dilma Rousseff, no período da prisão do Lula. Agora, tem hora que também a gente quer que o governo dê certo, a gente tem que ser uma voz crítica para dizer, olha, tem que dar certo, né? Eu tive algumas críticas ali... Não, tá dando água aqui, gente, é água. Certo. Eu tive algumas críticas ao arcabouço fiscal, no sentido de aperfeiçoar. Porque eu sei que essa turma, quando a gente olha para a história do Brasil, João, essa elite brasileira, toda vez que entra um governo popular, um governo de esquerda, eles tentam tramar contra. É verdade. A história do Brasil é essa. E eu não tenho dúvida de dizer que eles vão tentar atrapalhar o presidente Lula. Essa é uma elite com cabeça escravocrata. Essa elite brasileira não tem compromisso verdadeiro com a democracia. Então, o que é que eles querem? Eles querem travar a economia no governo do presidente Lula. Eu tenho começado uma campanha, a Gleice também, o presidente Lula está batendo muito, muita gente está falando disso, que é sobre esse Roberto Campos Neto. Eu queria entrar justamente... Porque ele está travando a economia do país. E eu, sinceramente, acho que o arcabouço fiscal que a gente fez pode limitar os investimentos que
que o presidente Lula tem que fazer no próximo ano. Então eu teve alguns momentos que eu fiz críticas pela positiva e quero continuar ajudando porque eu acho que esse tema da economia é um tema muito importante. Perfeito. E a gente não pode vacilar com essa turma, porque se a economia não crescer, não gerar empregos, é o que eles querem. Perfeito. Que eles vão tentar minar a popularidade do presidente Lula. Eu acompanho você nas redes sociais, acompanho a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, observo vocês dois focados na campanha Fora Roberto Campos Neto. Por que é que esse cara não sai da presidência do Banco Central? O que é que existe de interesse? Quem é que está segurando esse cara lá? Porque o Senado poderia fazê-lo, né, Lindbergh? Claro. Depende tudo do Senado Federal. Eu queria ouvir você em Olha, relação a isso. A lei da autonomia do Banco Central é um escândalo, porque o Lula foi eleito com voto popular e foi eleito falando em crescimento econômico, geração de empregos, distribuição de renda. Pois bem, aí ele entra, assume a presidência e tem lá um presidente do Banco Central que foi indicado por Bolsonaro, que é o responsável por toda a política monetária, ou seja, pela taxa de juros. Então é como se o presidente Lula tivesse assumido, mas na economia a caneta o presidente dele fosse outro. a caneta dele tivesse pela metade. Ele só interfere na questão fiscal, no orçamento, no que vai ser gasto. Mas a política monetária do Roberto Campos Neto está parando a economia brasileira. Você acha que ele usa deliberadamente? É de má fé, é para prejudicar o povo. Não tem o presidente da República. O Roberto Campos Neto é neto do Roberto Campos, que vocês sabem, que foi um liberal, economista brasileiro, ligado à ditadura militar. É uma espécie de liberais, neoliberais, com formação autoritária. Então ele é neto disso. Ele passou a vida inteira trabalhando no sistema financeiro. E ele, no governo do Bolsonaro, se você vai ver, os juros foram negativos durante muito tempo. A política muda quando o Lula começa a se preparar para assumir a presidência da República. A taxa de juros explode. Porque, veja bem, João, a taxa de juros, taxa Selic, hoje é 13,75, é a mais alta do mundo. Mas teve um período no governo Bolsonaro que a inflação era 11. Então a taxa de juros, na verdade, era de 2. Só que a inflação agora despencou. Está em 3,14 no acumulado de 12 meses. Então é como se a taxa de juros reais estivesse subindo a cada mês. Né? Hoje saiu os números do IPCA 15 do IBGE para julho. E houve uma deflação. Menos 0,07. Então, qual o motivo desse cidadão permanecer com a taxa de juros como essa? Para mim é sabotagem. E ele não dá nenhum tipo de esperança de redução de taxa de juros, de absolutamente nada. Pelo menos até agora que a gente tem observado, o discurso dele é duro, né? Se mantém assim, né? Ô, João, e é pior, cara. Esse cara teve a coragem. Quinta-feira passada saiu uma entrevista dele no BlackRock Brasil. O que é BlackRock? É a maior gestora de fundos do mundo. Fundos de investimentos e tal. Do mundo. E ele deu entrevista para essa gestora dizendo o seguinte, que estava pensando em terceirizar a administração, a gestão das nossas reservas internacionais. O que é isso? Reservas internacionais, nós temos mais de 350 bi de dólares. Foi uma construção feita pelo governo Lula e pela presidente Dilma, e isso impede do Brasil quebrar. A Argentina tem uma situação muito instável por isso, porque não tem reserva. Não tem reserva, o Brasil tem. Então, veja bem, esse cara se acha no direito. Quem ele acha que é? Presidente da República? De dizer que vai colocar uma empresa, vai privatizar a gestão das reservas brasileiras. É uma coisa escandalosa, eles acham que podem tudo. O que acontece, na verdade, é que tem uma grande blindagem política e econômica hoje no país para isso. É muita gente, entre os milionários, banqueiros, grandes empresários, tem muita gente que investe em título da dívida pública. Então, você quando vai abrir uma padaria, você tem que contratar gente, você tem um risco. Aquilo pode dar certo, pode não dar certo. Esses caras ganham, a taxa de juros reais hoje está 10%. Então, é muita gente ganhando dinheiro, né, com títulos da dívida pública. Para você ter uma ideia, sabe quanto é que foi gasto no ano, nesses últimos 12 meses nisso? 720 bilhões. O orçamento da saúde é 180 bilhões. O orçamento da educação, 150 bilhões. Então tem uma blindagem grande para defender isso que está aí.